Bonjour, bonjour, mes amis, bonjour. Vamos já começar o nosso bate-papo, a nossa live e a nossa resenha. E nós temos muitas coisas que conversar. Então, estou vendo aqui as minhas anotações, tudo pronto para a gente começar. A plataforma vai começar a notificar as pessoas e aí a gente começa o nosso bate-papo. Hoje vai ser uma live muito interessante, porque eu resolvi abordar vários assuntos, além da resenha do livro que eu recebi do meu amigo Cássio Felipe. Para quem está chegando agora na live e não me conhece, eu sou Cristina Oliveira. Eu sou escritora, realizei o meu sonho de escrever um livro sobre a minha grande paixão, que é Paris. Estudei francês e eu adoro falar, escrever sobre Paris. Então, gente, a nossa live de hoje aborda vários assuntos. E, como escritora, eu realizei o meu sonho de escrever o meu livro, O Globo de Neve de Montmartre, um romance francês. E ele está na Amazon.com e várias outras Amazon pelo mundo. Foi editado pela editora Viseu, físico, então você pode adquirir o livro físico. E é um livro que muitas pessoas estão dando excelentes feedbacks. Está lá na Amazon, as pessoas que já leram. E eu acredito que o livro, pelo menos eu busco, quando eu leio um livro, conhecer algo, aprender algo, refletir, sentir. Isso tem que me trazer um sentimento, um aprendizado. Eu tenho todo esse cuidado quando eu escrevo. Então, vamos começar alguns tópicos que eu quero compartilhar com vocês. Todos sabem que eu resolvi fazer uma segunda edição do meu livro, O Globo de Neve de Montmartre. E eu vou ser bem sincera e honesta com vocês. Por que eu resolvi fazer essa segunda edição? Quando eu publiquei o meu livro, foi o meu primeiro livro. E eu acredito que a gente aprende a cada dia. A gente aprende com outras pessoas, a gente aprende com os amigos escritores. Eu aprendi muito com os meus leitores. E à medida que eu fui aprendendo sobre esse mundo literário, eu senti de todo o coração que eu precisava fazer algumas alterações no meu livro. E eu parei e revi todo o livro. Hoje, com muita alegria, eu já concluí o trabalho
da segunda edição e já está para ser validado pela Amazon. Gente, eu sou suspeita de falar, porque quando eu acabei de ler a segunda edição, eu estava muito mais apaixonada do que quando eu li a primeira. Então, assim, é um livro de bons sentimentos. Você não só aprende sobre Paris, você não só viaja até Paris, como você aprende coisas muito boas no livro. E eu agora coloquei várias coisas diferentes e tem uma surpresa. O livro está com ilustrações. Tem um pedacinho aqui do livro que eu separei que eu quero ler para vocês. Muitos podem não acreditar na mágica, em milagres, e outros acreditam plenamente. Eu acredito que a esperança em dias melhores, soluções nos momentos mais difíceis podem acontecer. Tudo pode ser um grande milagre ou uma magia de um globo de neve. Mas o fato é que o globo de neve fez acontecer na vida de Marie, como estava escrito, e isto merece ser festejado. Então o livro tem várias mensagens para você também refletir na nossa vida. Lúcia, boa noite, minha querida. Obrigada a todos que estão aqui na live comigo, tá? Então, gente, a segunda edição já está para aprovação na Amazon. Tem ilustrações lindíssimas que vai te prender mais ainda para ler esse livro. Estou muito feliz, quero compartilhar isso com vocês também, porque eu sei que a Amazon dos Estados Unidos, a Amazon da França, já me notificou que as pessoas estão lendo meu livro em inglês e em francês. E vocês acreditam que os franceses valorizam demais a cultura francesa e que as pessoas que adquiriram meu livro na França, especificamente em Paris, são franceses. Eu fiquei refletindo sobre isto. Eles ficam felizes de ver que nós valorizamos a cultura francesa. Então, gente, eu quero muito compartilhar essas notícias boas. A segunda edição já está na Amazon. Americanos e franceses estão lendo O Globo de Neve de Montmartre nos seus idiomas. E isso me deixa muito, muito feliz. Um próximo tópico que eu quero falar com vocês é sobre o segundo livro, a continuação. Gente, eu estava fazendo a segunda edição e, em paralelo, também fazendo o segundo livro. Ele vai sair, sim, a continuação do Globo de Neve de Montmartre, que será na Ile de la Cité e na Ilha de Saint-Louis. Está bárbaro!
muito bom, tá? Eu fiz todas as pesquisas dessas duas ilhas, de toda a história de Paris, do zero, marco zero. Já decodifiquei, já resumi, já tenho todos os personagens com suas características, personalidades, sentimentos, e isso tudo já começou a acontecer. Então, aguardem, leiam o primeiro livro e depois vai chegar o segundo. Então, gente, essas são as minhas colocações. Eu não estou fazendo muitas lives aqui na plataforma, porque eu também estou fazendo faculdade. Faculdade. Quem disse que você não pode estudar em qualquer momento da sua vida? Tá ansiosa, Lúcia? Poxa, que bacana! Olha, recomendo você a ler a segunda edição. Além das ilustrações, das alterações que eu fiz. Gente, eu parei, quando eu acabei de ler, falei assim, nossa, que delícia! E ele se passa no Natal, né? Então, sabe o que eu daria de presente de Natal para mim? Tô sendo sincera, tá? Eu como escritora, eu compraria a segunda edição e deixaria para ler na semana do Natal. Gente, é um encanto. É um encanto. Então, fica aqui a minha sugestão, tá? E vai ter uma surpresa. Você, leitor, que está sempre aqui do meu lado, me acompanhando, me seguindo. Gente, aqui, ó, só pra gente, vai ter uma surpresa no Natal. É, uma surpresa no Natal. O que será? O presente é para você. Então, aguardem, tá? Bem, gente, eu acho que a gente já teve um tempinho para podermos começar a nossa resenha, os tópicos que eu tinha que falar com vocês. Ah, não, para tudo. Faltou um item. Eu acredito que aqui no meu perfil, eu quero que as pessoas estejam sempre aprendendo coisas novas. E eu estou colocando tudo sobre os arrondissements de Paris. Faço uma pesquisa e aos poucos eu estou passando os bairros, os pontos turísticos, as suas particularidades, para que vocês conheçam mais e mais sobre Paris, tá? Então, para vocês conhecerem muito sobre aqui, ó, a Dama de Ferro, acompanhe o meu perfil. Vai estar saindo o 10º arrondissement de Paris. E num dos bairros, que em cada arrondissement tem 4 bairros. E em um deles tem o Canal de Saint-Martin. Canal de Saint-Martin. Então, aguardem que vai estar saindo esse vídeo sobre esse distrito de Paris, ok? Bem, vamos começar agora a nossa resenha. A nossa resenha é sobre o livro
Quando a infância dói, que eu ganhei de presente do meu amigo Cássio Felipe. Gente, olha só aqui, a Lúcia está me falando que já visitou Paris por 2 vezes e eu amo as suas dicas. Ô Lúcia, sabe o que acontece? Eu sei que a gente visita, mas tem muita coisa fora daquele métier dos pontos turísticos que é lindíssimo e que às vezes não dá tempo você conhecer. Então, aqui no meu perfil, eu faço questão de trazer essas informações e esse conhecimento para vocês, porque quando você for numa 3ª ou numa 4ª viagem, você vai estar levando toda essa bagagem e indo nesse local para conhecer. Montmartre. Montmartre, muita gente vai no bairro de Montmartre, mas existem algumas particularidades em Montmartre que poucas pessoas sabem e conhecem. Está no meu livro, tá? Então, fica aqui, porque eu estou fazendo algo que eu amo. De todo o meu coração, eu estou falando sobre algo que eu amo, que é Paris. Estudei francês e adoro Paris, ok? Mas vamos para a nossa resenha, tá? Então vamos lá, gente. Bem, falar deste livro não é para qualquer um, porque este livro é uma pérola, é complexo, é uma coisa séria, tem que ter todo um respeito e todo um carinho. Eu sou humilde e sincera em dizer que eu aprendi muito lendo este livro. Quando eu recebi do meu amigo Cássio Felipe, eu pensei que era um livro sobre psicologia e que com isso o assunto de autismo ia ser debatido, mas eu não imaginava a grandiosidade que é ler este livro, tá? Então até fiz aqui algumas anotações. Ele tem 400 páginas, mas você não sente, à medida que você vai lendo, o assunto é tão interessante, tão sério, tão tocante, ele toca muito o seu coração, que você não percebe à medida que vai lendo cada capítulo. Está no volume 2, porque o volume 1 foi um sucesso. E acredito que o volume 2 também. Ele foi a coordenação editorial de Carla Filó. Parabéns, Carla Filó, pelo belo trabalho dessa coordenação editorial. Oi lá, minha querida amiga, obrigado por você estar aqui, viu? Beijo, beijo grande. Então, esse livro, Quando a Infância Dói, de coordenação editorial de Carla Filó, volume 2, ele tem 43 coautores. Então, 43 coautores se juntaram para passar essa pérola literária, esse tema tão importante, que é o autismo, TDAH e TEA. Sim, temas importantes para as crianças. E isso me tocou muito à medida que eu fui lendo. A vida adulta de uma criança esquecida. Gente,
Esse é o título do capítulo 43 do meu amigo Cássio Felipe. Essa foi a contribuição do Cássio neste livro. Quando você lê esse título, né? A vida adulta de uma criança esquecida, você já vê a profundidade que é esse capítulo. E nesse livro, você tem vários profissionais que se juntaram na área da neuropsicologia, na área da saúde, da educação, do direito, assistência social, tudo em volta da criança, da infância, sobre o tema de autismo, TDAH e TEA. Nesse livro, você vai adquirir em cada capítulo o autoconhecimento, diagnóstico tardio, a infância negligenciada, o sofrimento silencioso destas crianças, a inclusão, como isso é tratado, e a exclusão, o respeito, a transformação e a superação. Então, à medida que eu fui lendo o capítulo 43 do meu amigo Cássio Felipe, aqui ó gente, eu me emocionei muito, por vários motivos. A honestidade, a sinceridade com que o Cássio escreveu esse capítulo 43 é para poucos. Poucas pessoas têm coragem de abrir o seu coração e escrever esse capítulo contando a sua história de vida. Eu me emocionei porque eu percebi, em primeiro lugar, como o Cássio é uma pessoa linda, com um coração maravilhoso, muito inteligente. E o quanto deve ser difícil para o Cássio entender a vida e entender as pessoas. Mas eu também percebi nesse livro a dor que o Cássio passou e também toda a esperança que ele colocou na vida dele. E a superação, como ele superou descobrindo que ele era um autista de nível 1. Isso é um chamado à escuta ativa e o compromisso com o bem-estar de muitas crianças que se encontram na mesma condição. Então, Cássio, eu me senti honrada de poder conhecer o seu coração, a sua vida, a sua história. É uma honra muito grande estar na sua vida, ser sua amiga. Eu tenho, assim, um elogio. Eu tenho muito orgulho de você, como ser humano. Os livros te abraçaram nos momentos mais difíceis. Todos os filósofos que você coloca no livro te ajudou a superar muita dor na sua vida. Tem aqui
um trecho do livro que eu quero ler para vocês, do capítulo do Cássio. Não importa o que fizeram com você. É uma frase atribuída de Jean-Paul Sartre. Mas o que importa é o que você faz com aquilo que fizeram com você. A decisão, a transformação e a escolha de como você vai ser só depende de você. Não depende de ninguém. Então, esse livro é uma pérola para quem quer entender, se sensibilizar sobre as crianças que têm autismo, que têm TDAH, que têm TEA. Isso é uma coisa muito importante. Eu fiquei muito emocionada com a humildade e a coragem do Cássio. Boa noite, Cássio. Já estou aqui abrindo meu coração, fazendo uma humilde resenha sobre esse livro maravilhoso, de excelentes profissionais. E o quanto me emocionou ler o capítulo 43. Superar é difícil. Quando a gente se sente só no mundo e não sabe por que a gente não se encaixa, é porque às vezes a gente não sabe o suficiente, ou a gente ainda não tem o autoconhecimento dos nossos sentimentos, das nossas limitações e das nossas dificuldades. Então, quando você se conhece, descobre o seu eu, que foi o que o Cássio colocou no capítulo 43. Você cria superpoderes. Sim, superpoderes. Por que você cria superpoderes? Porque você se conhece. O autoconhecimento, você sabe agora quem é você. Existe uma coisa muito poderosa que se chama liberdade. Liberdade de expressão, liberdade de sentimentos, liberdade de você ser você mesmo. E foi exatamente o que o Cássio fez. O autoconhecimento é libertador. Então você se completa. E à medida que os anos vão passando, você vai se tornando cada vez mais forte, vai se conhecendo cada vez mais e vai se tornando uma pessoa feliz. Você não depende mais de muita coisa. Você só depende de você. É difícil entender a vida. É difícil entender as pessoas. Eu, às vezes, me sinto um peixinho diferente dos outros no aquário. Mas aí eu estou sempre aprendendo, eu tenho paciência, eu tento me conhecer para poder entender o mundo, me entender e ser feliz. No final, a gente só busca conhecimento e felicidade. Compartilhar isso com as pessoas que estão ao nosso redor. Gente, compartilhar é o melhor presente que você pode dar a alguém. O livro
você escrever, é você compartilhar o seu sentimento, o seu conhecimento, a sua experiência de vida. E foi o que o Cássio fez, não só no livro dele que ele publicou, que eu já li, amei, tem resenha aqui no meu perfil. Cássio, minha filha pegou seu livro e começou a ler e levou para casa. Espero que ele volte, mas ela adorou. O Código de Praga. Então, eu acredito que temos muito que aprender nessa vida, mas a gente está no caminho certo, estudando, com humildade, compartilhando com as pessoas. O que a gente deixa nessa vida é o que a gente compartilha. Por isso eu fico tão feliz quando alguém lê meu livro. Não é a quantidade que interessa, mas sim a qualidade e o carinho com que as pessoas leem meu livro. Códigos de Praga foi escrito com muito amor e eu tenho certeza absoluta disso. Porque a gente sente isso quando a gente está lendo o livro do Cássio Felipe. Cada capítulo do Códigos de Praga, além de todo o trama e do mistério, você sente o carinho com que o escritor foi desenrolando cada capítulo sobre a cidade, sobre o trama, sobre os personagens. Por isso minha filha pegou o livro e levou para casa dela. Está lá lendo o livro. Depois ela vai me dizer o que ela sentiu. E se ela gostou dos personagens. Eu quero saber, porque eu gosto de ver a opinião das outras pessoas. Você acredita que meu livro, várias pessoas já leram, e às vezes eu falo com 2 ou 3 ou 4 sobre o livro, e cada um tem uma visão diferente, um sentimento diferente. Ai, gente, isso é tão maravilhoso, porque o livro te dá essa imaginação, voar, se transportar. Quando eu li o livro do Cássio, eu fui a Praga, em cada capítulo. Quando você lê o meu livro, a gente vai a Paris, no Natal. Então, eu fico muito feliz de poder escrever e compartilhar isso com todas as pessoas. Porque é o que eu vou deixar. Eu vou contar uma história para vocês. Ai, peraí que o Cássio deixou aqui um recadinho para mim. Verdade, seu livro é lindo. Se 1000 pessoas lerem um livro, serão 1000 livros lidos. Serão 1000 livros lidos, 1000 livros, 1000 sentimentos, 1000 viagens, interpretações diferentes. E sabe qual é o melhor, Cássio? De ser escritor? Nós demos esse momento que é de cada um, entre ele e o livro. Esse momento é um momento mágico, só seu. Isso não tem preço. É o seu momento de sonhar, é o seu momento de voar, é o seu momento de aprender. Eu estou pintando. Comecei a fazer arte terapia. E a pedidos, me pediram tanto, eu fiz um livro de colorir, esse aqui. E comecei a fazer arte terapia. E aqui tem várias pinturas
em volta do meu romance que você vai pintando, colorindo, e isso vai te fazendo muito feliz. Eu estava conversando com os meus filhos e eu falei assim, olha, eu vou deixar aqui uma dedicatória para vocês, tá? Quando eu não estiver mais presente, esse livro vai ser mais um pedacinho do meu coração, do meu sentimento que vai ficar com vocês. E eu sempre gosto de fazer dedicatória. E aí eu escrevi: para meus filhos, Olga e Gabriel. Faça coisas que você ama sempre. Alimente seu coração de sonhos e esperanças. Te amo, mamãe. Então, como eu lhe disse, é uma honra ser escritora, porque foi o jeito humilde e sincero que eu achei de compartilhar com as pessoas o meu jeito de ver a vida, os meus sentimentos, as coisas que eu amo, que eu aprendi, que eu conheci. Então, gente, essa foi uma resenha pequena sobre o livro maravilhoso, profundo, que se preocupa demais com o bem-estar infantil, com profissionais de primeira linha. E leiam. Leiam, faça a diferença. Entenda o que é uma criança ter um autismo, um TDAH, um TEA. Você vai entender muito ao ler esse livro. Isso vai fazer você olhar tudo isso com muito carinho. E contribua, faça a sua parte, ajude esse bem-estar, essa preocupação social com essas crianças. Eu agradeço de coração. Essa live vai ficar aqui gravada, porque não me importa se tem uma pessoa, 10 pessoas, 100 pessoas. Ela vai estar aqui no meu perfil gravada, mas uma coisinha pequenininha que eu pude compartilhar com vocês. Muito obrigado. Obrigado, Cássio. É uma honra ser sua amiga. Obrigado a todos os leitores, a todos os meus seguidores, a todas as pessoas que estão lendo meu livro pelo mundo, seja nos Estados Unidos, seja os franceses em Paris, seja os brasileiros. Eu estou conseguindo fazer as pessoas sonharem, serem felizes, aquele momento só seu. Um grande beijo, até a próxima live. Muito obrigado, merci beaucoup.